minhas queridas, meus queridos. A gente continua estudando e aprendendo mais, como diz nosso querido professor Carlos Torres Pastorino, os segredos do reino. É importantíssimo a gente entender que uma das funções do Espírito é aprender. Aprender é a forma com que nós nos nutrimos da palavra do Pai, ou seja, da sabedoria do nosso Pai maior que se encontra em todo o universo. E é uma sabedoria muito grande. Aliás, como a gente já veio aprendendo há muito tempo, não dá para mensurar uma sabedoria como essa na questão de tamanho. Tamanho é uma coisa assim, que só tem a ver com as dimensões menores da vida, como é o caso do espaço e o tempo que a gente tem aprendido. A sabedoria do Pai digamos assim, completa. Ela é infinita no sentido de que para ela não existe limites. E ela transcende todas as dimensões conhecidas pelo nosso intelecto. Não teve início, não teve fim. É incriada. Portanto, essa sabedoria amorosa do nosso Pai Maior é a nossa grande força de vida, a nossa grande força da existência. Tanto é que Jesus, ele vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a sabedoria que toda palavra que emana da boca do Pai, ou seja, que emana do Verbo. E aí nós temos o alimento no seu formato mais elevado. Nós temos a nossa nutrição, o nosso valor nutricional na sua forma mais bela, mais pura, mais singela, mais sincera, mais verdadeira que nós podemos imaginar e que vai, evidentemente, além, acima da nossa imaginação, do nosso intelecto, da nossa percepção e dos nossos sentidos, inclusive. E o estudo de Pastorino hoje, continuando a questão da manifestação crística, nós vamos adentrar em algumas objeções muito boas de se analisar, de olhar com o coração aberto, porque a partir desse momento nós vamos perceber como é que funciona, digamos assim, os impulsos que mantêm a nossa vida e as razões intrínsecas da nossa individualidade que levam à nossa existência no universo. Até agora, nós vemos analisando o surgimento do quaternário inferior, prólogo de Lucas, vemos analisando a nossa centelha divina através do triângulo superior, vemos analisando a manifestação crística no universo, a sua composição, a sua, digamos assim, existência em todos os pontos do universo. Viemos analisando por que Cristo está em nós e por que nós existimos graças a essa manifestação crística. Nós descobrimos também que essa manifestação crística, ela é uma coletividade de vidas e é uma coletividade do universo e que, no entanto, mesmo sendo uma coletividade de vida, ela tem o pensamento próprio. Ela é o Cristo cósmico que se manifesta no pensamento único e que também se manifesta através de uma infinidade de inteligências. Essas inteligências são os seres vivos na criação. A partir de agora, nós vamos então começar a analisar as funções da nossa centelha divina em relação ao nosso espírito individualizado, através dessas primeiras objeções que o nosso querido professor Carlos Torres Pastorino começa a nos trazer. Então nós estamos lá na página 23, no item objeções, já olhamos a manifestação crística e Pastorino então ele começa agora com uma pergunta. Quer dizer, antes de prosseguir o estudo, antes de dar entendimento à questão da manifestação crística, agora nós queremos entender alguns fatores importantes que podem se converter em questões, em questionamentos por parte de cada um de nós. Então ele faz uma primeira pergunta, uma primeira objeção. Se o raio de luz possui mente divina, portanto consciente e onisciente e perfeita, como se torna capaz de erros? Vamos entender por que Pastorino nos faz essa pergunta aqui, por que ele coloca essa questão. É simples. Ora, se esse raio de luz aqui no nosso estudo representa, digamos assim, algo que emana da mente divina que é Deus, que é perfeita, que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, tudo sabe, tudo pode, como que esse raio de luz, que possui na sua essência a mente divina, pode estar sujeito a errar?
pode cometer algum erro. Por que Pastorino então faz essa questão? Porque nós entendemos que todos nós somos oriundos da mente do Pai, somos oriundos do coração de Deus, somos oriundos de Deus. E no nosso afastamento vibratório, embora esse afastamento vibratório ele nos coloque numa distância unicamente vibratória do Pai, nós atingimos níveis de formas diferentes, de biologia diferente, que na verdade são estados diferenciados da criação, da mente do Pai, porque tudo está no Pai. E mesmo não obstante sermos de origem divina e temos no nosso cerne a nossa centelha divina, o Cristo interno, por que é que mesmo, digamos, estando numa forma diferente, uma vez atingida essa forma diferente, nós estaríamos sujeitos a erro? Por que nós erraríamos? Por que então esse raio de luz poderia se tornar capaz de cometer erros? Então vamos tentar identificar essas questões de erros, essas questões de não acertar no caminho do universo, no caminho da vida. Aí Pastorino ele vai dar a seguinte resposta: o raio de luz, a centelha divina, jamais erra. É importante que a gente tenha essa ideia sempre no coração. O raio de luz, que é a centelha divina, ela jamais erra. Nem sofre, nem involui. Bom, se eu partisse do ponto que a centelha divina, que é constituída pela mesma substância de Deus, na sua forma de substância divina, ou seja, além da matéria, além do espírito, além da mente, como nós conhecemos, se eu partir do princípio que ela poderia evoluir, eu também chegaria à mesma conclusão de que ela, então, teve um afastamento completo de Deus, que deixou de estar na substância de Deus e, portanto, ela não seria da mesma propriedade divina. Ela evoluiria, ela perderia as propriedades divinas completamente. Aí Pastorino vai dizer o seguinte, que a centelha divina não, ela não perde as qualidades divinas, ela não erra, ela não sofre e ela não evolui. Não evolui, ou seja, não decai na evolução. Sua tarefa, continua ele, é envolver-se, concentrar-se, contrair-se para impulsionar a evolução, a individualização que dela mesma surgiu. Então vamos lá. A centelha divina, ela não evolui, ela não erra, ela não sofre, ela não comete equívocos. Todavia, ela realiza algumas funções interessantes. Ela pode evolver-se, ou seja, ela pode ampliar a sua capacidade quântica. Ela pode inspirar essa capacidade quântica divina na criação. Segundo ponto, ela pode concentrar-se, ela pode contrair-se e ela pode impulsionar a evolução, uma coisa aqui que ele vai chamar individuação ou individualização, que dela mesma surgiu. Não dele, mas dela mesma surgiu. Então veja bem, nós estamos agora falando num outro momento da coisa. Da nossa centelha divina, por alguma razão, surge uma individuação. Surge então uma inteligência individualizada. A centelha divina faz isso. A centelha divina projeta de si mesmo, ela cria uma individuação. E aí ele continua. Essa individuação, ou espírito, é um novo ser. Agora nós estamos falando do espírito. Quando estamos falando desse espírito aqui, desse novo ser aqui, nós estamos mencionando espírito com letra E maiúscula. Toda letra maiúscula. Um novo ser, que surge simples e ignorante. E lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 115, diz o nosso querido Allan Kardec, né, e Pastorino nos lembra, vai dar a definição desse espírito simples e ignorante. E o próprio espírito que responde esclarece, ignorante no sentido de não saber, de não ter colhido ainda experiências. Então veja bem, eu estou diferenciando duas coisas extremamente importantes. A primeira é a centelha divina, a segunda é o espírito, que é a individuação projetada de si mesma dessa centelha divina. E que Pastorino vai dizer agora que essa individuação é aquele espírito simples e ignorante que ainda não colheu experiências. E tudo isso tem uma razão, tudo isso tem uma função
e tem um motivo para ser dessa forma. E a questão 115, lá do Livro dos Espíritos, diz assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí os espíritos da codificação vão responder a Allan Kardec o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E continua: nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Veja como é interessante como o tempo todo se fala em conhecimento. A experimentação, o aprendizado. Como isso na função da palavra do Pai, ou seja, no conhecimento, no saber, que é a forma nutritiva da evolução mais elevada que existe, e ela pode acontecer de formas que podem envolver o sentimento, a emoção, o pensamento, o trabalho no bem, como no saber se encontra uma das grandes funções do espírito. E aí ele continua: uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então Kardec aqui, ele vai transcrever a resposta do Livro dos Espíritos, no qual vai mostrando uma série de fatores importantes que o espírito está associado, está submetido. Quando o espírito aceita colocar-se de forma dócil, clara e com responsabilidade, respeitando os seus processos de evolução, observando a vida como um todo e aproveitando a sua evolução intelectual e sentimental para entender a função da vida e cada vez mais se aproximar da vontade do Pai, tanto mais quanto ele realiza esse processo, mais rápido ele atinge os níveis da perfeição e da felicidade plena. Quanto mais ele se recusa a isso e ele se vê unicamente como individualidade individualista, como um ser separado da criação, cujas coisas do ambiente no qual ele se encontram separadas dele, e por causa disso, por vaidade, por egoísmo, ele tende a querer tomar essas coisas para si, sem entender que na verdade aquilo nada mais é do que uma projeção do pensamento, e aí nós temos o advento do egoísmo. Aí ele demora mais tempo e mais se afasta em termos vibratórios de alcançar essa felicidade plena, porque ele vive numa angústia recursiva que se repete a cada momento na sua vida e nunca tem fim. Então Kardec vai nos mostrar que essa prometida felicidade, na verdade, é um estado não daquilo que vai acontecer, porque é um presente que está lá guardado e vai ser dado a qualquer momento. Não, mas porque depende de cada um de nós espíritos caminhar na direção dessa felicidade. Ela está lá, pronta a ser agarrada pelas nossas mãos, mas sem a nossa participação não vai. Nesse momento aqui, nós estamos falando do espírito simples e ignorante. Veja, eu estou desassociando da centelha divina. É importante que a gente entenda isso para que não haja, digamos assim, confusões nesse quesito. E aí, Kardec ainda coloca lá um segundo ponto. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida. Aí ele faz uma pergunta em cima da outra, né? E os espíritos respondem: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. E é interessante que agora os espíritos mostram duas coisas aqui que nem sempre passam percebida pela gente. A primeira é a rebeldia, que parece enfatizar a nossa força individual, e aparentemente ela dá a conotação de que nós somos, digamos assim, aqueles
que, por sermos rebeldes, conseguimos enfrentar o mundo da forma com que nós queremos e conquistamos tudo do jeito que a gente quer, muitas vezes ela é um afastador da recompensa, da perfeição e da felicidade que vem para o espírito. E por que isso? Porque simplesmente a rebeldia ela é sempre anti-orgânica, ela é sempre anticoletiva, ela sempre tende à desunião. Esse é um ponto. E o segundo ponto é os espíritos estão lembrando, a vida do homem tem termo. Quer dizer o seguinte, nesse ponto aqui, em se tratando do espiritismo clássico, eu estou dizendo que a vida do homem encarnado, ou seja, do corpo físico, da personagem que atravessa uma determinada reencarnação, ela tem termo. Ela termina, ela vai acabar. Então, essa vida que tem termo, ela tem um tempo para se nutrir do ambiente que ela está para aurir os seus efeitos e os seus exercícios no seu crescimento. Mas a do espírito é eterna. Então quer dizer que a rebeldia nos mantém indefinidamente nas reencarnações. E aí os espíritos mais dóceis, sem dúvida nenhuma, eles vão adquirindo cada vez mais na sua compleição estrutural o crescimento que os liberta da necessidade das experiências mais pesadas. Então, manter-se rebelde à lei do Pai, à palavra do Pai, aos processos de evolução, ao Evangelho que nos liberta, não é um bom negócio. É um péssimo negócio, na verdade. E o homem que se acredita que a sua vida tem apenas algo em torno de 80, 90, 100 anos e tende a usufruir o mais rápido possível das coisas como se essas fossem terminar e não se prepara para a continuidade da sua vida como se ela tivesse termo ali, acaba muitas vezes por enfrentar uma questão de sofrimento muito grande. Porque mesmo que ele seja um homem erudito de grandes conhecimentos, se ele, digamos assim, acredita que tudo que se faz aqui se perde, aqui fica e nada se leva, então ele pode estar criando uma barreira de crescimento do seu espírito por causa de uma questão psíquica. E a gente vê vários relatos de espíritos que, quando chegam ao mundo espiritual, se espantam com uma realidade espiritual e muitos, dado o intelecto totalmente preso às questões materiais, por não admitir que a vida seja eterna e que ela prossiga, encontram-se dopados no mundo espiritual. Encontram-se como se estivessem num sono. Encontram-se como se estivessem vivendo uma irrealidade psíquica. E não se dão conta de que desencarnaram. E quantos não existem que nem sabem e nem podem ainda saber que já se encontram respirando na esfera espiritual. Vejamos então uma separação clássica aí. Nós temos a centelha divina, e essa centelha divina ela emana de si um novo ser. Esse novo ser é o espírito, simples e ignorante, emanado da centelha divina. Veja bem, eu estou mostrando uma visão diferente entre Pastorino e Allan Kardec. Allan Kardec, ele menciona de forma explícita esse pedaço aqui, ó, do espírito surgindo simples e ignorante. Pastorino, ele vai mencionar a centelha divina aqui no nosso estudo. Veja bem, vamos ser muito justos e muito honestos. Não é só Pastorino que menciona a centelha divina, o raio de luz incriado. Pastorino nos traz esse estudo. Ele faz uma interpretação em função do Novo Testamento, utilizando das bases kardecistas, kardecianas do espiritismo, e ele vai trazer também conhecimentos do ocultismo, da magia, da ciência, de Helena Blavatsky, que também traz a questão da centelha divina, e vai compilar isso na obra Sabedoria do Evangelho. E também vai trazer elementos lá do Velho Testamento, lá da Gênesis, e também lá do Atos dos Apóstolos, para compilar esse estudo que ele vai realizar, inclusive muito dos elementos da patrologia dos padres do Vaticano, e vai formalizar a sabedoria do Evangelho para a gente. Essa é uma visão de Carlos Torres Pastorino, que ele compila através de seus estudos, da sua mediunidade, da sua inspiração. Então nós temos que ser muito justos em dizer que a ideia da centelha divina ela vem lá do hinduísmo, ou talvez até de antes, vem lá do budismo, e sabe-se Deus. Ou seja, ela sempre esteve presente no cerne das religiões. No próprio cristianismo eu vou encontrar o Cristo interno, vou encontrar a centelha divina. Nós estamos estudando aqui por via de sabedoria do Evangelho do professor Carlos Torres Pastorino. Aí eu coloquei um fantasminha aí para representar o espírito. É um fantasminha, bonitinho. E agora, Pastorino ele vem
mostrar a diferença fundamental entre a centelha divina e o espírito. Aí temos uma pergunta. O espírito é criado por ocasião da individualização da centelha? Como se dá isso? Então ele está querendo mostrar, em primeiro lugar, que há um momento de uma individualização do surgimento da centelha divina. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, esse espírito ele surge no mesmo momento em que a centelha divina é individualizada, passa a existir. Se é isso, como é que isso pode ser possível? Como é que isso pode acontecer? Então veja bem, nós dissemos que a centelha divina é feita da mesma propriedade de Deus, da mesma substância divina na sua, digamos assim, no seu estado divino. A pergunta é, essa individualização, que é o espírito, ela também surge nesse momento? Ou seja, a centelha divina ela já é criada com o espírito, que é a sua emanação, que sai de si mesmo? E aí eu posso fazer outra pergunta. Deus não poderia ter feito o espírito direto sem ter que passar pela centelha divina? E aí isso não estaria mais em conformidade com a doutrina espírita? Aparentemente, parece que está mais em conformidade eu falar isso. Não, Deus criou o espírito foi criado simples e ignorante, e aí ele vai enfrentar um processo de evolução agora. Para adquirir experiências na sua evolução, no seu crescimento. Essa visão não está errada, ela está certa. Mas existem outros adendos aí que nós precisamos analisar também. E o próprio Allan Kardec vai dizer isso. E a doutrina espírita ainda tem muito por crescer e ainda tem muito por aprender. Se ela for superada em algum ponto pela ciência ou até pelo pensamento de alguém, que ela seja revista, que ela seja analisada. E outros autores virão escrevendo, virão trazendo adendos, virão esclarecendo mais coisas. E é natural que seja dessa maneira. E aí vai dizer lá o nosso querido Pastorino. A centelha divina é a irradiação da divindade, do princípio inteligente universal e incriado. É sua manifestação como a mente própria de origem divina. Mas o espírito é a individuação que nasce dessa centelha. E por isso é obra de Deus, filho de Deus. Está lá na resposta 77 do Livro dos Espíritos. E subitem. O espírito, portanto, pelo menos logicamente, tem um princípio, embora a centelha, por ser emanação direta de Deus, seja eterna quanto o próprio Deus. Agora, isso poderia gerar muita discussão, muita complicação. Mas eu sempre gosto de dizer uma coisa, olha, discussão é coisa de involuído, é coisa de atrasado. Ficar discutindo eternamente não leva a nada. Abre o pensamento e estuda. Acompanhe os raciocínios. Sobe a sua forma de analisar o pão que vem do Pai. Conversas são boas, discussões acaloradas não levam a nada. O que uma conversa não resolve, uma discussão só piora. Vamos mergulhar de forma amistosa aí no pensamento do professor Pastorino para ver onde ele quer chegar. Eu fui pegar essas duas perguntas lá no Livro dos Espíritos. Antes eu peguei uma assim, que está assim. A 76 que vem antes da 77. Eu acho, né? A 76 veio antes da 77. Ah, tá certo. Ainda sei alguma coisinha, sei contar. Diz assim a 76. Pergunta. Que definição se pode dar dos espíritos? Por dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Aí temos uma nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Então veja bem, não estamos falando daquele elemento, aquele fluido inteligente que existe no universo, aquele elemento, mas sim a individualidades inteligentes. Então os espíritos são os seres inteligentes da criação. Esse é o primeiro ponto. Mas tem uma próxima pergunta, que o professor Pastorino nos lembra. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Está perguntando assim, eles são seres distintos da divindade, ou eles são uma emanação, um pedaço da divindade, por isso são denominados filhos de Deus. É por essa razão que eles são denominados filhos de Deus. Aí os espíritos vão responder assim, meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina é do homem, que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Primeiro ponto. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. É como se eu pintasse um quadro bonito e dissesse que esse quadro é um filho meu. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Nesse sentido, então, está dizendo, ora, se somos obra de Deus, nós somos filhos de Deus. Esse é o primeiro ponto.
Mas vamos analisar as questões dessa obra aí. Só que os espíritos dão a entender nesse momento aqui que essa obra, essa parcela da individuação aqui, não seria o próprio Deus. Não seria feita das próprias particularidades divinas. Vamos adiantar para entender isso um pouco melhor. Então nós temos lá, vamos trazer aquele gráfico de novo. Deus, a mente incriada. Olha o que ela faz. Dela parte a centelha divina. Essa centelha divina é feita da mesma propriedade divina, da mesma substância divina. Isso já está na religião há muito tempo. Jesus vai definir isso também. E aí vem Kardec que vai dizer que temos lá os espíritos simples e ignorantes, nossos fantasminhas. A centelha divina, de acordo com o nosso querido Pastorino, vai gerar uma individuação que vai se chamar de espírito. E aí nós temos uma projeção desse espírito no plano material, que é o homem físico, que é o corpo físico. Nós estudamos esse pedaço aqui, na doutrina espírita. Evidentemente, com os corpos envolvidos. Aqui, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Mais tarde também o espiritismo vai falar do corpo mental. Mas repara, Deus gera a centelha divina. A centelha divina gera o espírito. E o espírito projeta o corpo físico. Está tudo encadeado. Mas como a irradiação é uma necessidade, agora nós vamos começar a entender a questão. Como a irradiação é uma necessidade intrínseca da divindade, assim também a individualização da centelha divina é uma necessidade intrínseca. Olha que interessante. Se a centelha divina é irradiada por necessidade do Pai, da divindade, a nossa centelha divina irradiou-se, passou a existir, existe por necessidade de criação. Deus cria. Jesus fala, meu Pai trabalha até hoje. Ele cria. É uma necessidade do Pai criar, da divindade criar. Pega seu pensamento, tenta parar de pensar. Ele cria o tempo todo, ele não consegue parar. Olha que a maior fase da criação no universo é o pensamento, ele não para. É impressionante. Então Deus tem uma necessidade de criar. E a centelha divina também tem uma necessidade de criar, porque ela é filha de Deus. Ela possui todos os atributos divinos, isso é normal, isso é natural. E aí ele continua. Toda centelha que parte do foco divino, inexoravelmente, se individualiza. Donde pode afirmar-se que o espírito não tem princípio, porque é o resultado necessário e inevitável da própria essência da divindade. Então quer dizer o seguinte, o nosso espírito é um resultado que parte da necessidade da própria divindade, do Pai. O Pai quer criar. Nós mesmos, como seres humanos, temos uma necessidade intrínseca de criar muito grande. Nem que crie não coisas não muito boas, mas a gente cria o tempo todo. Até de manhã, quando acorda, a gente tem que criar força para trabalhar. Cria alegria, cria vontades, cria desejos, o tempo todo. A base da vida, a base do ser é a criação. A base da vida é a emanação da criação. Isso está claro em todo o universo. E continua. Allan Kardec recebeu na resposta 78 quase que essas mesmas palavras. Podemos dizer que não temos princípio, significando que, sendo eterno, Deus há de ter criado sempre, ininterruptamente. E na resposta 79 vem a definição clara e insofismável de tudo o que asseveramos acima, confirmando a nossa tese. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. É esse princípio inteligente que chamamos Deus, que se manifesta necessária e inevitavelmente pelas centelhas divinas, que dele se irradiam pelos raios de luz que dele partem. Insofismável. O que é uma coisa insofismável? Uma coisa que, digamos assim, é impossível criar um sofisma. O que é um sofisma? É algo aparentemente lógico, mas que na verdade esconde uma inverdade por trás. Mas para a mente intelectual parece uma lógica irrefutável, mas não é. Então lá na pergunta 78 do Livro dos Espíritos, está assim, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Aí os espíritos dizem assim, se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quanto ao invés, são criações suas e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres,
com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum de nós sabe. Aí é que está o mistério. E continua na 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, os elementos inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como o corpo inerte o são do elemento material? Responde os espíritos. Evidentemente, os espíritos são a individuação do princípio inteligente, como os corpos são a individuação do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. É muito importante que a gente entenda que, quando os espíritos nos trazem uma noção, eles estão querendo nos dizer o seguinte: olha, os espíritos, essa noção da criação do espírito em si, ele está dizendo o seguinte: olha, eles, os espíritos, não foram criados juntos com Deus, no mesmo momento do surgimento, ou seja, sempre existiram como Deus. Isso é importante entender. Mas Pastorino está dizendo assim: a centelha divina é diferente. Os espíritos vieram depois. Vieram através da manifestação das centelhas divinas. E aí nós temos, sim, um momento claro de dizer quando é que um determinado espírito vai ser criado, nem eu sei. Quando é que uma centelha divina vai individuar um ser, um espírito, um ser real, concreto, isso eu não sei dizer quando, em que momento. Mas nós temos, digamos assim, algumas observações, nós temos assim algumas ideias. Quando a gente coloca a questão do momento, eu estou falando no tempo. Quando eu estou falando no tempo, eu estou falando numa dimensão fechada. A centelha divina não está sujeita ao tempo. Da mesma forma que a mente divina, que é a mente incriada, que é o Pai, que é a inteligência suprema, também não está sujeita ao tempo. O tempo é só um atributo do pensamento da mente divina. Se eu tentar encontrar Deus no início, no princípio, quando ele começou a existir, eu teria que voltar no tempo. Eu não vou encontrar esse momento que Deus foi criado, porque não existe. Da mesma forma, eu não vou encontrar esse momento que a minha centelha divina foi criada, porque ela também não existe. Não existe o tempo no ambiente divino da criação da centelha divina. Isso é muito bom que a gente tenha a mente no nosso coração. A questão do tempo ela só vai acontecer no universo emanado, não no universo não emanado. Por isso o espírito que nós estamos mencionando aqui está no ambiente do universo emanado. Ele é uma criação, uma individuação concreta no tempo e no espaço da nossa centelha divina. E a gente vai ver por que ela faz isso. Então eu posso entender que o meu espírito é uma emanação da minha centelha divina. E esse espírito, que é uma emanação da centelha divina, cumpre uma função designada pelo Pai para chegar à perfeição. Em outras palavras, se unificar com a centelha divina. Repetindo o grande processo da criação do amor de Deus. Aí Pastorino começa. Então, a centelha divina, que tem a mesma essência do princípio inteligente, jamais erra, nem sofre, nem evolui, porque tal como a sua fonte criada, que é Deus, é inatingível a qualquer força finita, temporal ou espacial, que nós estávamos falando, da dimensão tempo, da dimensão espaço. E isto por sua própria natureza, que é divina. A natureza divina, ela está acima do tempo e do espaço. Na verdade, como nós falamos, tempo e espaço é só uma parcela do pensamento divino, muito pequena. Não cabem no ambiente divino. Elas não entram. Elas, na verdade, são o que? Uma emanação do pensamento divino, porque tudo existe como possibilidade. A ideia de tempo e de espaço que nós temos aqui é uma ideia ligada ao nosso intelecto, do nosso processo evolutivo. E é uma ideia da dualidade. E aí continua. E como tudo o que é de essência divina é real, sua individualização é real e constitui um espírito real. Mas esse espírito, como individualidade, ainda é simples e ignorante. Então veja bem, a centelha divina, ela manifesta igualmente. Ela projeta um ser real, um espírito real. Então a centelha divina que o anima, que anima esse espírito, a nossa centelha divina anima a nossa vida, a vida vem dessa centelha divina, impulsiona-o a descer até a matéria e permanece dentro dele através de todos os passos de seu aprendizado experimental. Ou, como está
conquiste conhecimento e sabedoria através das experiências por ele mesmo vividas e finalmente atinja por si ou estado de perfeição em que foi criado. Mas já então, perfeito e sábio. A centelha divina jamais o abandona. De dentro dele impulsiona-o a evoluir, dirigindo-lhe todos os movimentos e aspirações, mas sem forçá-lo nem coagi-lo. É uma força natural e constante que o atrai a si, a sua própria perfeição intrínseca e divina. Vamos separar isso aí. Primeiro, a centelha divina anima esse espírito, que é uma emanação dela mesma, um ser concreto, real. Impulsiona-o a descer até a matéria. Essa visão de pastorinho impulsionou ele a descer até o nível da matéria. Se nasce dela e veio de dentro dela, não nasce de fora dela, é constituído por ela. Então, o que ela faz? Para que ele possa enfrentar um processo de evolução, ela o impulsiona até o nível da matéria, o nível do mineral. Permanece dentro dele através de todos os passos do seu aprendizado experimental. Então, a centelha divina ela pode se contrair, ela pode se flexionar, ela pode assumir, digamos assim, ambientes, então ela pode permanecer dentro do ser durante todo o seu processo experimental de aprendizado, até que complete conhecimento e sabedoria. E aí a centelha divina está trabalhando dentro dele, até que complete conhecimento e sabedoria. A gente volta para a questão do conhecimento, a gente volta para a questão da sabedoria, porque tudo parte da mente. A mente é o centro do coração. E que finalmente, continua, atinja por si o estado de perfeição em que foi criado, mas já então perfeito. Estado de perfeição. Quer dizer, o espírito foi criado, olha só, num estado de perfeição pela centelha divina. Olha que coisa interessante. Para que ele atinja esse estado, é interessante. Ele foi criado nesse estado, mas ele precisa, por evolução, atingir esse estado. Aí é a questão da experiência. No universo não pode faltar experiência. Não pode faltar a atividade. Se a vida cria, ela tem que entrar em atividade. Por que eu criaria alguma coisa que não entraria em atividade? Que sentido faria eu criar uma vida, um ser concreto, que não fosse passar por experiências? Eu seria igual aqueles pais doidos que tem um filho, coloca numa redoma de vidro e não tira dali. Aí seria um sentido egoístico. Não seria um sentido atrasado, equivocado da evolução. Mas não, um dos princípios da criação é fazer com que o filho evolua, com que o filho cresça. Ele tem que atravessar a linha do conhecimento e da sabedoria. Se eu vou criar uma prisão, melhor que eu não crie. A centelha divina, continua, jamais o abandona. De dentro dele, impulsiona-o a evoluir. Aí nós vamos ver como é que são os passos dessa evolução já já. Dirige-lhe todos os movimentos e aspirações. E dirige mesmo. De acordo com o momento que nós estamos atravessando, e de acordo com o nosso patrimônio reencarnatório, a centelha divina ela pode incluir elementos ali para ajudar na nossa evolução, inclusive provações. Deus nos dá provações para que a gente possa aprender, ganhar conhecimento e evoluir. Está lá, livro dos Espíritos. Sem forçá-lo nem coagi-lo. Ah, mas e os problemas que surgem, as vicissitudes, as mudanças de tempo, os problemas que acontecem do mundo de César que eu não tenho controle? Tudo projeção da nossa mente. Tudo dado ao nosso estado evolutivo. E mesmo assim, estão aí para nos ensinar a tomar uma decisão na grande encruzilhada da evolução. Mas se você quiser tomar o caminho errado, pode tomar. A dor continua acontecendo, continua nos perseguindo, se for por esse caminho. Se eu tomar o caminho certo, evidentemente que a dor e o sofrimento começam a reduzir, a diminuir pelos próprios processos de evolução. Mas a escolha é sempre nossa, a escolha é sempre do espírito. Então nós vimos aí separadinho as funções da centelha divina. E aí nós temos aqui um complemento que eu fiz questão de escrever. Logo, acreditamos que a emanação por necessidade, que gera um ser real, é a grande forma com que a nossa centelha divina exerce a força do seu amor na linha da sabedoria, vencendo o tempo e o espaço. O filho é a forma completa de amar. Um filho é a forma completa de amar. E se a centelha divina é feita da mesma substância do pai, o pai ama. A centelha divina ama. E o pai ama o quê? Se não um filho. O filho é a forma mais completa de amar. É por isso que a centelha divina cria, emana de si o Espírito. E aí nós completamos. De que outra forma podemos dizer que nossa centelha divina segue os passos do nosso Pai, que é Deus?
O pai não ama os seus filhos? Não cria? Não cria universos? Não cria vidas? O tempo todo trabalha até agora? De que outra forma nossa centelha divina seguiria os passos do Pai, se não tendo um meio pelo qual manifestar o seu amor? E qual é a forma mais completa de manifestar o amor? É o Filho. É aquilo que parte de nós. O que é o Filho? É tudo que emana de nós, da nossa vibração, do nosso amor, da nossa sabedoria, de todas as nossas boas potências divinas. E quando eu uso a palavra potência aqui, não é com soberba, não. É reconhecimento. É a grande força do Pai que existe em nós. Resumindo, continua o Pastorino, por que é da natureza da centelha divina a individualização de um espírito? Porque não pode deixar de fazê-lo. Ora, o Pai cria, meu Pai trabalha até hoje. Sendo a centelha divina um raio de luz que parte do foco incriado que é Deus, o princípio inteligente e, portanto, possuindo ela também a essência divina, ela tem em si mesma, como necessidade intrínseca e inexorável, a objetividade concreta, a realidade objetiva. Em consequência, essa centelha é um eu, um ser objetivo e real. E não pode deixar de produzir um ser objetivo. A vida gera vida. Vida gera vida. Vida só é vida quando gera vida. Vida só é vida quando inspira a vida. Deus é Deus de vivo, não é Deus de morto. E nós somos filhos dele. E como o princípio inteligente, ou foco de luz incriado, continua, irradia sempre ininterruptamente, assim Deus há de ter criado sempre ininterruptamente. E continua criando até hoje. Meu Pai até agora trabalha, como diz Jesus. Produz em seu trabalho. Quer dizer, se eu pegar lá o grego, não é nem trabalho até hoje, ele produz até hoje seu trabalho. Essa palavra em grego que vocês estão vendo aí. Como ensinou Jesus lá em João, versículo 5. Capítulo 5, versículo 18. No início do Evangelho, praticamente. Jesus já vai dando esse recado. Meu Pai trabalha, meu Pai produz até hoje. E eu também, tá claro? E eu também, eu sou centelha divina, eu também trabalho, eu também produzo. Que mais falta dizer? Por isso que é importante que a gente saiba direcionar toda a força do nosso ser para o bem, para o amor, para o caminho, para a verdade, para soerguer o próximo, para emanar boas criações através das nossas atividades, da caridade, do trabalho no bem, de tudo que fazemos, no nosso trabalho na empresa, até na rua quando a gente sai. Até quando eu estiver numa fila, eu tenho que estar emanando bons sentimentos, bom pensamento, gentileza. Lembrando aqui do nosso profeta, gentileza. Gentileza gera gentileza e é verdade. E digo mais. Nosso Pai trabalha até hoje, produz até hoje, e produz também através de nós que somos seus filhos, por meio de nossa necessidade intrínseca de segui-los, nos passos do amor e da sabedoria. Somos copartícipes da criação, e quanto mais crescemos em espírito e verdade, mais melhor iremos produzir na grande seara da vida. O Pai produz através de nós. A vida produz a vida gera a vida. Meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Tá claro o recado? Então nós começamos a entender o porquê dessa centelha divina. Começamos a entender o porquê o nosso espírito avança. Começamos a entender porquê e o amor do Pai está conosco desde sempre. Quer o reconheçamos, quer não reconheçamos. Nunca nos abandonou. Aliás, antes de nós sermos, ele já era por nós. A centelha divina, então, é o nosso verdadeiro eu, que apenas se envolve e desenvolve, se contrai e descontrai, impelindo o nosso espírito à evolução. O espírito aprisionado na matéria, o que é um espírito aprisionado na matéria? Um espírito evoluído. É que terá que evoluir pelo impulso da centelha, ou seja, do nosso eu, que está incluído em nosso espírito. Então veja bem, quando eu falo que o espírito evoluído atrasado é o que está preso à matéria, é o espírito que está preso aos ciclos das reencarnações barônicas. As reencarnações presas à matéria, que não consegue evoluir completamente com encarnações não pesadas, não na carne. Como é o caso de alguns seres e alguns espíritos que podem evoluir ao contrário, quer dizer, podem evoluir num ambiente mais mental, num ambiente mais quintessenciado. E que é a maior grande parte da evolução, porque ela não é
na matéria. A matéria é o estágio inicial da nossa evolução. Mas depois, não sendo mais necessários os requisitos da matéria, o espírito continua fazendo a sua evolução no plano espiritual para colônias e para objetivos cada vez mais elevados, e aí vai participar da criação de uma outra forma, mais completa. Isso quer dizer que o nosso espírito, aprisionado à matéria, e eu digo aprisionado porque está preso aos processos da reencarnação barôntica, ele tem muito por evoluir e está sempre amparado pela nossa centelha divina. Um espírito, por exemplo, que não está aprisionado à matéria, ele pode vir ao plano material cumprir uma missão, como é o caso de Francisco de Assis, o próprio Jesus, Maria de Nazaré, Teresa de Ávila e o espírito de João, e por aí vai. São espíritos que, digamos assim, atualmente já não estejam mais tão presos à matéria, mas podem vir à matéria dada a liberdade que eles têm para fazer os seus trabalhos. E a diferença é que nós não, estamos presos ao ciclo da reencarnação ainda. A gente vai voltar, vai voltar, vai voltar enquanto for necessário. Quem determina essa necessidade é a nossa capacidade de aceitar os caminhos do bem e o roteiro ali descrito por Jesus no seu Evangelho de Amor. Finalmente, aí também o grifo é nosso, fica esclarecido o movimento da centelha divina junto ao nosso espírito. Envolver e desenvolver, contrair-se e expandir-se. É uma sinfonia de respiração que as espirais da evolução em nosso universo. É o meio pelo qual a nossa essência nos impulsiona na evolução, espiritualização, reespiritualização de nossas forças verdadeiras. Quando eu falo em reespiritualização, é porque eu espiritualizo um ser, uma individuação. Mas quando eu falo em reespiritualização, estou falando do retorno dele ao seu estágio inicial, que é a melhor forma de falar, inclusive. Espiritualização é uma maneira de mencionar a coisa, mas o correto seria a reespiritualização. Porque a matéria ela surge depois do plano do espírito. E a matéria nem precisaria ter existido. O mundo natural é o mundo espiritual, de acordo com Allan Kardec. Então, sendo a matéria algo que vem depois, em segundo plano, em relação ao espírito, e ela nem precisaria ter existido, então, se nós somos filhos de Deus e nós não fomos criados no ambiente material, mas sim fomos criados no ambiente do pensamento divino, então existíamos antes da matéria. Então estamos falando num processo de reespiritualização, tanto do ser quanto de todo o universo material. Quem vai explicar isso muito bem para a gente é o nosso querido professor Pietro Baldi. Então, reespiritualização. Tá aí, claro. A centelha divina ela pode se contrair, ela pode fazer uma série de coisas. E ela vai estar sempre ajudando esse espírito que é a projeção dela na forma de um filho. Esse constitui o grande exercício dela. Esse constitui a grande emanação do amor dela. Ela, então, vai cuidar dessa emanação. Isso vai provar a sua função na vida, porque ela vai estar repetindo, ela vai estar seguindo exatamente os passos do Pai, o plano do Pai. Então, nesse caso, esse filho da centelha divina, que é o espírito individualizado, vai voltar a reespiritualizar-se no momento da sua criação, com toda a experiência e experimentação resolvida e se aclopar definitivamente, quanticamente, à sua centelha divina, que em última instância somos nós, como um reconhecimento, como um amplex, como uma volta, como um abraço. Aí nós temos a finalização do nosso processo de evolução individual para depois adentrarmos no ambiente das grandes coletividades harmônicas do universo. Firmemos ainda o fato de que a centelha divina possui mente sábia e perfeita, mas o espírito recebe o influxo desse atributo como uma potencialidade e ele deverá desenvolver-se, evoluir, aprendendo à custa própria até chegar à sintonia total, à união absoluta com o Cristo interno, que é a centelha divina, nosso verdadeiro eu. O espírito vai fazer os seus exercícios. A centelha divina vai sempre inspirar as nossas potencialidades. Mas esse espírito, que é o seu filho, deve se desenvolver. Aí constitui a grande alegria da coisa. Até que ele possa fazer a sua união definitiva com o Cristo interno, que é a própria centelha divina, que é o nosso verdadeiro eu. Isso é um exercício maravilhoso. Nós não enxergamos dessa forma, mas é uma das grandes alegrias da vida. Nós queremos aquela perfeição, aquela felicidade, ela está nesse amplex, está no resultado dessa evolução. E continua. Se nesse ponto pode a mente do nosso eu agir livremente através do nosso espírito, recordemos as palavras do Cristo, o eu profundo de Jesus, eu e o Pai somos um, está lá em João 10,30,
E referindo-se a seus discípulos, acrescenta: para que como tu, Pai, és em mim, Cristo, eu em ti, também sejam eles em mim. Está lá em João 17:21. E ainda, para que sejam um, assim como nós somos um. Para que sejam um, assim como nós somos um. Cristo neles, Espíritos. E tu, Pai, em mim, Cristo. Está lá em João 17:22, 23. Jesus está dizendo assim: olha, eu já sou um Espírito, que já sou um com o meu Cristo interno. Já sou um com o Pai. Já fiz esse abraço. Já me divinizei pela evolução. Divinizar. Já alcancei a força divina. Já fiz um amplex com a minha centelha divina, com o meu Cristo interno. E oro para que meus discípulos, também assim como nós, eu e tu, somos um, já me divinizei, também se tornem um. O que significa se tornarem um? Se aproximar vibratoriamente da própria centelha divina, do próprio Cristo interno. Jesus está deixando isso muito claro. Ele está dividindo, olha, centelha divina é espírito. A que já está unida ao Filho, que já subiu e já se uniu através do amplex espiritual máximo de toda a evolução individual, e os que estão evoluindo, que são seus discípulos, que ainda precisam se unir às suas respectivas centelhas divinas. Aí ele continua. Recordemos ainda que o espírito, à medida que vai se aperfeiçoando, vai construindo para si veículos materiais, cada vez mais aperfeiçoados. É evidente. Conforme o espírito evolui e adquire propriedades espirituais e propriedades reais, substanciais, ele também pode construir corpos físicos cada vez mais elevados. E aí nós passamos a ter, na evolução desses corpos, um comportamento diferenciado da nossa centelha divina em relação a nós. Aí nós estamos adentrando a outros processos de evolução. Paulo de Tarso vai falar isso muito bem também. E aí a gente continua. Começou na escala mais baixa da matéria, o mineral. E Jesus ensinou: meu Pai pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. O que Jesus estava falando? Isso deu uma polêmica. Começou por aí, já queriam crucificar Jesus quando ele falou isso. Isso logo no início lá do trabalho dele. Versículo 3 e 9 ainda de Lucas. 3:9 de Mateus e acho que 3:8 de Lucas. Como que Deus pode fazer nascer filhos de Abraão dessa terra? A polêmica era: nós somos oriundos de Abraão, nós. Mas Jesus vai dizer: não, dessa pedra aqui vai nascer filhos de Abraão. Do mineral, ele vai evoluir no futuro, porque até no mineral tem a vida lá no átomo. Filhos de Abraão, de Abram, do homem, Abraão. Então, de todas as pedras, de todo o mineral do universo, Deus suscita vidas. A evolução é assim. Emmanuel, do átomo ao arcanjo. Entendeu agora, finalmente, o que significa dessas pedras meu Pai pode suscitar filhos de Abraão? Grava bem isso no teu coração. Nunca duvide disso. Ele continua. Coisa que já fora explicada na Gênesis, lá na Gênesis, capítulo 2:7, quando está dito que a origem do homem é o pó da terra, isto é, o mineral. A origem do homem, olha só, é o pó da terra, o mineral começou lá. Mas o eu irá forçando o aperfeiçoamento dos veículos. O eu profundo vai forçar o aperfeiçoamento dos veículos, que estava lá no mineral, e ele vai evoluir, suscitando filhos de Abraão, olha só, do Abra, do homem, da centelha divina, do filho Brahma, fazendo aparecer em qualidades maiores com o desenvolvimento do duplo etérico, passando a manifestar-se no reino vegetal depois. Depois desenvolverá o corpo astral e penetrará o reino animal. Em outras palavras, poderíamos dizer que o mineral desenvolve a sensação física, quando então ainda o reino vegetal, e hoje está cientificamente comprovado que os vegetais sentem, é verdade. E o faz enviando seus átomos a serviço para ajudar a formar o corpo dos vegetais, animais e homens em contato com os quais os átomos minerais adquirem experiência. Continuando a evolução, desenvolver-se-á a sensibilidade como tem nos animais. Então o pastorinho está dizendo o seguinte, olha, lá na pedrinha, o átomo dela vai evoluindo, vai formando novas células, novas partículas. Aí do reino mineral surge o reino vegetal. Isso é a história do planeta Terra. Surge o reino vegetal. No reino vegetal a gente ganha a sensação. As plantas sentem. Ali começa o desenvolvimento das inteligências, da sensibilidade do espírito. E aí o que acontece? Da plantinha vai para o animal. Aí começa o quê? Começa a emoção. Começa a sensibilidade do animal. Eu estou formalizando o ser na evolução.
ele não evolui só na parte material, ele vai evoluir na espiritual também. Aí eu tenho a pedrinha virando ser. Por isso que Jesus vai falar dessas pedras, meu pai pode suscitar filhos de Abraão. O pessoal achar aquilo uma ofensa contra Deus. Ofensa contra Deus, que pode suscitar filhos, que para ele nada é impossível, isso é uma ofensa. Aí vamos lá, Lucas 3,8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Está lá em Lucas 3,8. Está falando do futuro. Deus pode suscitar filhos de Abraão. Aí quando Jesus fala, não digas que teu pai é Abraão, está se referindo a personagem de Abraão que vai nascer lá em Ur, filho de Terá. Não é aquela personagem. O povo judeu não é filho, e ninguém é filho de Abraão, daquela personagem. Porque nós não somos filhos de personagens, nós somos filhos do Pai, de Deus, da nossa centelha divina, da nossa individualidade. E aí ele vai dizer o recado, porque dessas pedras, meu pai pode suscitar filhos de Abraão. Abraão não é bem aquilo que nós estamos pensando, aquela personagem. E a posteridade de Abraão não é o sêmen de Abraão que vai se constituir numa raça inteira. É muito mais do que isso. Em Mateus diz assim, eu peguei até lá no 7 de Mateus, indo até 9, que eu achei muito interessante. E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Filhos de Abraão dessas pedras. Quem ensinou vocês a fugir da ira futura? O que é ira futura? É evolução, meu amigo. E como? Você não vai fugir da evolução. Como é que você pode usar de regrinhas religiosas para manter as coisas, ou regrinhas materialistas para não evoluir? Não tem como você fugir da evolução. Não tem como você fugir da ira futura. E ele continua, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, muda tua mente, muda teu coração. Aceita a evolução. Entra na lei do Evangelho, que é a melhor coisa que se faz. E não presumais que vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Agora, lendo dessa forma, fica completamente diferente. Então, o cara pensando em inventar regras para não evoluir, para manter a dependência, para manter a prisão das mentes em ideias atávicas, equivocadas. Aí Jesus vai dizer, víbora, quer dizer, serpente. Serpente significa o pensamento linear intelectual atrasado, que se alimenta só do pó da terra, só das coisas práticas, não vê a questão espiritual. Quem diz que você pode fugir da ira futura? Quem diz que você não vai evoluir? Você vai. Então muda a sua forma de rastejar, para de se alimentar só do pó da terra, ou seja, só das coisas materiais. Evolui, porque você pensa que é filho de um homem, de uma personagem, de um Abraão de matéria. Meu pai vai fazer de todas essas pedras que você está vendo aí no chão, suscitar filhos, suscitar vidas, filhos de Abraão, de Deus, filhos de Abraão, sem, no entanto, ter passado por aquele Abraão. Muda completamente. Jesus já está falando aí da centelha divina. Ele já está falando do Cristo interno, ele está falando do poder de Deus. Ele está falando que toda a matéria é vida. E a vida gera a vida onde ela estiver, de onde ela vier. Não existe aquela posteridade que saiu de um material e nada disso. Lá no povo judeu está reencarnado um monte de italiano, palestino e vice-versa, ficam trocando. Não é o sangue que determina. Não são os laços consanguíneos, como diz o nosso querido Allan Kardec. Até aí, a mente da centelha, do eu profundo, age sem embaraço. Veja bem, nós falamos até o animal, né? Mineral, vegetal e animal. Grava isso. Até aí, essa centelha divina, ela vai agir, né? O nosso eu profundo, ela vai agir sem embaraço. E por isso vemos que a lei funciona sem distorções nesses reinos. O vegetal, o animal não erram, nem são responsabilizados. Então, o vegetal, o mineral, o animal cumprem a sua função. A centelha divina os impulsiona normalmente. Quando, entretanto, surge a racionalização do intelecto, a primeira faz tchum, a segunda faz tchum, e surge o intelecto, que começou a desenvolver-se no reino animal. O intelecto, aí vai dizer Pastoreiro, ele começa a se desenvolver no reino animal, e é verdade. O animal pensa, ele tem racionalizações complexas. Quer ver uma ideia? A saudade de alguém.
Então aquela imagem que ele faz de uma pessoa que ele gosta, a lembrança dos nomes, etc., é uma racionalização do animal. Já começa a sentir, racionaliza e sente ao mesmo tempo. Então o nosso intelecto ele começa a ser construído no reino animal, porque o animal vai aprendendo a seguir os instintos e entender a natureza onde ele vive. E ele ensina os filhos dele também. Quando, entretanto, surge a racionalização do intelecto, que começou a desenvolver-se no reino animal, o espírito passa a serviço dos veículos do reino hominal, com o cérebro muito mais evoluído. Começa a verificar-se a independização do espírito que se desliga do mental, do eu profundo, para poder aprender a discernir, a decidir-se e a escolher por si a estrada que deverá percorrer em seu progresso lento, mas infalível. Agora chegou o reino intelectual. Você já fez toda a evolução de 4,5 bilhões de anos, desde o reino mineral até o reino nominal. Agora, com o surgimento do intelecto, a serpentinha prática da vida, agora estamos começando a ver a Gênese, como é que é. Agora você vai se desligar intelectualmente do seu eu profundo para fazer as experimentações do intelecto da evolução. Aí começa. Já começamos a entender a questão do grande primeiro esquecimento. Em outras palavras, agora a centelha divina passa a ter um comportamento diferente com relação a gente. O homem agora, o ser, o espírito, o filho dela agora já tem que participar. Fez 18 anos, meu irmão. Atingiu a maioridade. Saiu do reino animal. Ainda está meio animalizado, mas atingiu a maioridade. Agora tu vai agir. Agora eu não sou mais 100% responsável. Na verdade é responsável, mas a mesma coisa da questão da maioridade, agora você tem grau de responsabilidade também. Você tem que aprender. Eu vou continuar inspirando você, estou aqui te animando, mas você agora tem que crescer. Tá aí. Paulo de Tarso vai falar assim: antes nós estávamos sob o domínio da lei, do instinto. O instinto nos levava. Centelha divina nos trouxe até aqui. A lei nos trouxe até aqui, quer dizer, a centelha divina, no seu processo de evolução, que não falha, trouxe a gente desde o reino mineral até o reino nominal. Ela não falhou. Agora nós estamos sobre o amor. O que é amor? É consciência. Agora entra o homem aprendendo a pensar. É nesse momento que Jesus surge. E continua. A mente, o eu profundo, limita-se a dirigir os veículos inferiores, as células, os órgãos, o metabolismo. Que a nossa mente, o nosso eu profundo, a nossa centelha divina, ela vai dirigir os nossos veículos inferiores na forma mais digamos assim, subscura deles, que a gente não enxerga. Então ela vai conduzir esse trabalho. Isso eu estou falando das células espirituais, das células da matéria e tudo mais. Ela vai dirigir essa evolução na constituição do quaternário inferior que vai evoluir, os órgãos, etc. e tal. A gente fala de órgãos espirituais, fala uma série de coisas que estão sendo formalizadas. E deixa ao espírito a tarefa de dirigir-se externamente, por meio do raciocínio, a fim de adquirir experiência própria com a sua responsabilidade pessoal. Ora, os pais e a mãe não fazem isso com os filhos? Se tirar o filho totalmente da experiência, ele não aprende. Ela vai soltando os filhos ao pouco. Chegou à maioridade, já vai soltando um pouco mais. Ele continua inspirando, mas agora a inspiração já é pelo raciocínio, já é pela inteligência. Quando é filho, não vai botar a mão na tomada, pronto, acabou, tira a mão da tomada. Quando já é adulto, não coloque a mão na tomada. Ele já sabe dessa lição. É inspiração. Quando é mais adulto, meu filho, para que a tomada? Quando é mais espiritualizado ainda, filho, use as suas mãos para o bem. Não as coloque onde pode te prejudicar. E vai subindo o nível da inspiração. Vai elevando a coisa. Quando é bebê, você nem fala. Você tira a mão antes dele botar a mão na tomada. Nem deixa chegar perto da tomada. É a centelha divina determinada. É os pais determinados. É assim, é o pai. Assim, aí sente-se melhor as dualidades, individualidades da personalidade. Quer dizer, quando surge o intelecto, é que a gente vai vendo as individualidades, a dualidade, a personagem mais clara. O espírito, nesse ponto, julga que é o verdadeiro eu e cresce abafando a voz do eu real, que só quer agir por lampejos, através da voz silenciosa das intuições para deixar ao espírito inteira liberdade e total responsabilidade. Então, o nosso espírito cresce achando que ele, digamos assim, é o tal, e ele normalmente no início da evolução vai abafar a voz do eu real. Nesse ponto é que o espírito expulso do paraíso, está lá na Gênesis 3:2,4, penetra o mundo da responsabilidade, comendo com o suor do seu rosto e conhecendo o bem e o mal.
Agora nós vimos o que significa o surgimento do homem, do intelecto do homem, quando ele sai do reino animal e entra no reino nominal. O intelecto, mente concreta da personalidade, e que já evoluiu após tantos milênios e milênios, nós falamos, né, na jornada pela Terra, nos planos inferiores, assume a liderança para decidir por si, tendo, pois, a responsabilidade total de todos os seus atos, suas palavras e seus pensamentos. Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins aos orientes do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A espada é a palavra. A palavra é a que sai da boca do Pai. Para voltar ao Éden, quer dizer, para voltar à nossa origem, é preciso entender essa espada. É preciso experimentar dela. Jesus não veio trazer a paz, veio trazer a espada. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó se tornará. Porquanto é pó, e em pó se tornará. Não disse que é pó para sempre. Presta atenção. Mineral, uma passagem da evolução. Voltarei à minha essência. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Então, o que ele está dizendo? Conhecimento do bem e o mal. É o intelecto, é o surgimento do intelecto. O homem que é a projeção, digamos, a projeção da centelha divina, pode tomar o lugar da centelha divina, mas ele precisa voltar à sua origem, onde o mal já não existe mais dentro dele. Então, a dualidade entre o bem e o mal já não podem mais existir, para que ele possa voltar ao seu amplexo da sua centelha divina, que é o seu eu verdadeiro. Então ele não pode existir para sempre. Isso quer dizer que nós iremos evoluir a tal ponto em que nós vamos abraçar a nossa centelha divina e todo aquele passado de negatividade vai deixar de evoluir. Lá embaixo, as pedrinhas. Destas pedras pode Deus suscitar filhos. Abraão, ou seja, de Abraão. A pedrinha evolui, vai chegar ao reino vegetal. Evidentemente a evolução não é assim da pedrinha para o reino vegetal, tem as passagens, tem os momentos. No reino vegetal, depois desenvolverá o corpo astral, surge a sensação e as plantas sentem. Aí nós chegamos ao reino animal. Continuando a evolução, desenvolver-se a sensibilidade, como tem os animais, que é o início da nossa racionalização, do nosso intelecto. Segue a racionalização do intelecto, que começa a desenvolver-se no reino animal. Independência do espírito, do mental, do eu profundo, para poder aprender e discernir por si só. E aí temos uma visão de como a nossa centelha divina nos empurrou até o animal aqui e como ela vai nos empurrar agora, a partir do momento em que nós chegamos no reino nominal com o intelecto. Então, meus amigos, tivemos a oportunidade de mergulhar um pouquinho mais no conhecimento da nossa origem. Há muitas dúvidas que nós vamos aprender a resolver, saber colocar as coisas dentro do seu lugar certo. A princípio, nós podemos ver nesse caminho de evolução, de crescimento, algo maravilhoso. Só o fato de entendermos de que nós somos vida de Deus e de que nós somos uma ligação profunda, que temos a necessidade de criar, dirigir criações e viver experiências, já nos torna seres maravilhosos. As experiências representam o cerne do nosso ser, da nossa existência, enquanto atravessamos os nossos processos no tempo e no espaço, para que a gente possa voltar a Deus depurados, fortalecidos. Nós vamos voltar a Deus. Vamos voltar de alma depurada. Vamos voltar melhor do que somos. Isso constitui uma alegria muito grande, porque nos dá a certeza absoluta de que nada daquilo que nós fizemos, de certo ou errado, vai ser perdido. E com a inspiração dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, da nossa centelha divina, nos inspirando, nos guiando e, sobretudo, do Evangelho de amor do Cristo, nós vamos fazer com que todo o mal se transforme em bem. E que todo o bem se transforme em plenitude absoluta. E isso vai fazer de nós seres muito felizes na criação, que nós vamos poder sorrir para sempre. Sorrir para sempre, trabalhar para sempre com alegria. Dia chegará em que finalmente dia sem noites, dia sem escuridões, dia sem tropeços, dia sem dor, dia sem sofrimento,
a nossa alegria será plena. A nossa alegria vai ser algo assim que vai determinar toda a nossa vida, toda a forma de sermos, toda a forma de nos constituirmos. É muito bom sempre falar sobre para onde nós estamos indo, para que a gente não se esqueça de como nós devemos caminhar agora, nesse momento. Aproveitar cada instante da nossa evolução da melhor forma que nós pudermos fazer, porque amanhã pode ser que a gente sinta saudade, até daqueles problemas que nós não soubemos aproveitar em prol do nosso crescimento, em prol de nós mesmos. Então que Jesus nos ampare, que Ele nos abençoe, que a gente possa ter sempre a certeza absoluta de que tudo é maravilhoso e de que, sempre, graças ao Pai, a nossa centelha divina, que em outra instância, em outras palavras, somos nós mesmos, nunca nos abandona e ela sabe exatamente o que fazer. Ligarmos a ela é o que ela espera o tempo todo de cada um de nós. Muita paz.